Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês a diferença entre liquidez interna, diferença entre liquidez externa. Isso é muito importante para a gente saber identificar a nossa estrutura e também não cair na armadilha das estruturas falsas, beleza? Liquidez externa é tudo que se encontra acima ou abaixo da sua estrutura. Então, se você tem isso aqui como estrutura, o mercado estaria trabalhando nesse fundo, trabalhando nesse topo. Isso aqui seria exatamente a pernada impulsiva da sua estrutura. O que encontra-se abaixo dela e acima do topo é a liquidez externa. Então, o mercado ele tende a começar sua pernada corretiva para quê? Tudo que tem dentro da sua estrutura é liquidez interna. Então, essa pernada corretiva, ele captura a liquidez interna que tem nessa pernada e depois ele coloca uma nova estrutura. Colocando uma nova estrutura, ele acaba de consumir o quê, pessoal? A liquidez externa. Após o consumo da liquidez externa, o mercado tende a recuar para consumir liquidez interna. Após o consumo da liquidez interna, o mercado tende a o quê? Colocar uma nova estrutura e, consequentemente, consumir a liquidez externa. Aqui eu vou ter esse acúmulo de liquidez, onde o mercado, quando ele fizer a sua reversão, ele vai fazer a captura dessa liquidez externa que tem aqui. E a gente também terá a liquidez externa acima do topo. Quando o mercado fizer o rompimento e a reversão daquela tendência, que nesse caso ela estava numa tendência de alta, agora ela acaba de virar para baixo, o mercado captura essa liquidez externa e depois ele tende a capturar a liquidez interna. Com isso, eu tenho a liquidez externa aqui nesses fundos. Após a captura da liquidez interna, o mercado tende a capturar a liquidez externa. Agora também eu tenho mais liquidez acima desse topo. No topo da minha estrutura e no fundo eu tenho liquidez externa. Tudo o que acontece dentro dela é liquidez interna. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Agora a gente consegue identificar se o mercado ele trabalha exatamente nessa movimentação e ele não vai em linha reta, igual eu desenhei anteriormente. Então, digamos que o mercado ele estava trabalhando nesse fundo, nesse topo. Após a captura da liquidez externa da estrutura anterior, o mercado ele tende a fazer o seu pullback. Para quê? Consumir a liquidez interna. Após a conclusão da liquidez interna, o mercado ele tende a colocar uma nova estrutura para quê? Capturar a liquidez externa. Agora eu tenho um fundo protegido. A partir do momento que o mercado ele faz a captura da liquidez interna, colocando um fundo forte e depois captura a liquidez externa, e nessa pernada não tem liquidez, é onde provavelmente ele vai criar, que é onde muitas das vezes vai acontecer, pessoal, as estruturas falsas, tá? Então, como não tinha liquidez, aquele fundo pode ser levado como liquidez, beleza? Que é o que a gente chama de fake boys. Pode corrigir nos 50%, pode corrigir acima dos 50%. É porque muitos de vocês vêm para mim achando que a estrutura ela é válida só porque ela corrigiu nos 50%. Só que nesse momento ele não consumiu uma liquidez interna. Porque nessa nova estrutura, ela não tem uma liquidez interna, então o mercado ele precisa criar. Após isso, muitos vão estar comprando aqui, acreditando que isso aqui seria uma estrutura válida. E o que pode acontecer? Exatamente o consumo desse fundo para o mercado ele continuar aquela tendência, beleza? E como a gente viu na aula anterior, isso aqui a gente não consideraria um choque válido. Por quê? Porque esse fundo não é um fundo protegido para a gente, uma vez que ele não capturou a liquidez interna. Beleza? Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo que aconteceu recentemente no EURUSD, onde eu tinha esse topo forte, ele capturou essa liquidez interna. Então, pessoal, antes eu estava trabalhando nesse topo, nesse fundo. Eu tinha liquidez interna aqui, eu tinha liquidez interna aqui. Tudo que estava acima ou abaixo era o que a gente chama de liquidez externa. Dentro é o que a gente tem como liquidez interna. Então, após a captura da liquidez interna, o mercado vem e rompe esse fundo. Ele acaba de capturar a liquidez externa, colocando uma nova estrutura. Então, eu estou trabalhando nesse topo, nesse fundo. A minha liquidez externa está
localizada acima desse topo e abaixo desse fundo. Eu tinha essa liquidez interna, eu tinha essa liquidez interna. Só que nesse caso houve a reversão dessa tendência. O meu topo, que até o momento era protegido, ele se torna o quê? Acaba de ser virado. O mercado acaba de capturar essa liquidez, então qual seria o próximo passo? Capturar a liquidez interna. Então a gente tinha essa liquidez interna que o mercado ele não capturou, muito pelo contrário, ele respeitou. Isso se dá porque ele queria criar mais liquidez, beleza, pessoal? Se a gente tem essa zona aqui de demanda e o mercado tá alimentando essa zona de demanda, que seria a nossa liquidez interna, e ele respeita, colocando uma nova estrutura, isso aqui seria uma estrutura falsa. Para quê? Para induzir as pessoas a acharem que o mercado iria respeitar essa zona de demanda, ou essa zona de demanda aqui, que deu até essa reação. Só que, na verdade, ele só acumulou mais liquidez. Então, a nossa estrutura estava trabalhando nesse fundo e nesse topo. Aqui vocês conseguem perceber até que ela corrigiu nos 50%. Mas o simples fato dele não ter capturado a liquidez interna fez com que ela fosse uma estrutura falsa, onde ela estaria trabalhando dentro dessa movimentação. A minha liquidez externa está abaixo desse fundo e acima desse topo. Então, após a captura dessa liquidez, o que o mercado ele também poderia fazer, simplesmente só um recuo, para induzir a galera a estar comprando, até porque nos times menores isso aqui seria um choque, tá, pessoal? Vai induzir a galera a comprar para posicionar seus stops abaixo desse fundo, depois capturar e, de fato, entregar um movimento capturando a liquidez externa. Só que nesse momento, nesse exemplo específico, ele colocou o quê? Uma falsa estrutura para induzir a galera a estar comprando aqui e também para ter uma possível reversão, que as pessoas achariam que aqui aconteceu a reversão, beleza? Mas através do que eu estou ensinando para vocês, se esse fundo não capturou a liquidez interna, então a nossa estrutura ela não foi atualizada. Aqui a gente entende que o mercado só criou mais liquidez, que estava alimentando essa zona de demanda. Aí sim, após a captura dessa liquidez interna, o próximo passo foi que ele colocou uma nova estrutura válida, consumindo a liquidez externa. Beleza, pessoal? Então é exatamente isso que eu queria passar para vocês.